Olá, dando sequência à nossa série Letras e Poemas, temos hoje o prazer de receber André Gardel. André Gardel é doutor em letras, professor da Unirio Letras, Departamento de Teoria do Teatro, compositor, autor de vários livros também, de poesia e de ensaio, entre eles O Encontro entre Bandeira e Senhor, que foi a sua dissertação de mestrado, A Letra do Poema e Poemas de Nova York, livros de poesia, e tem também 2 CDs gravados, Sons do Poema e, mais recentemente, 2008, gravou Voo da Cidade. É para falar da sua poesia, da poesia dos outros, dos letristas, que você foi convidado aqui, aceitou o nosso convite, para nossa grande satisfação. E numa série que se intitula Letras e Poemas, é quase que inevitável começar perguntando qual a sua opinião sobre essa confluência possível entre poesia, poema e letra. Inevitável mesmo, né? Grande polêmica, grande questão. Que não tem resolução, a meu ver. Na verdade, eu encaro sob uma perspectiva que é a seguinte: eu acredito que a palavra poética é um verbo viajante. Então, ela se conforma, ela se configura de acordo com os contextos nos quais ela se insere. Então, quando a palavra poética está na canção, ela ganha uma configuração rítmico-melódica, né? Ela vai ter uma outra configuração. Quando ela vai para o papel, gráfico espacial. E aí, por aí vai. A gente pode ter vários exemplos dentro da história da tradição ocidental, desde lá do coro grego, que a palavra estava tensionada pela dança e tensionada pela música, né? A gente vai ter vários exemplos através da história, na poesia épica do Rapsodo, que tinha que narrar, né? Tinha que narrar para uma assembleia, então ela estava presa por uma força mais de expressividade histriônica, de força corpórea. Então, e tem os aedos que eram cantavam as canções. Então, acho que, na verdade, eu não acredito que haja nenhuma desqualificação de tensão poética, de poeticidade, se há alguma, ou se ela é feita para o papel, ou se ela é feita para a canção, ou se ela é feita para ser recitada, ou seja, poesia falada, poesia cantada, poesia livresca. Óbvio que cada uma vai ter a sua qualidade, as suas especificidades, né, as suas características, mas eu não acho que isso possa trazer qualquer índice de minoridade, de melhor ou pior poesia. Eu acredito que simplesmente a palavra poética tem esse trânsito, e ela se reconfigura, ela se desdobra em cada contexto no qual ela se insere. Mas você deve observar, né, que, apesar de vários reconhecerem a qualidade das letras, há uma certa restrição a se colocar, por exemplo, numa antologia, poemas e textos vinculados ao nosso cancioneiro, como se ali o espaço do livro fosse mais ou menos sagrado, né? E que, portanto, fosse algo bastardo a essa mistura de colocar junto Drummond com Chico Buarque, né? O que você pensa, né, dessa convivência em antologias, em livros didáticos, né, de letra e poema, sobretudo agora fazendo um pouco advogado do diabo, né, levando em conta que, no caso da letra, ela vai sem o acompanhamento musical. Claro, Né? claro. Então, fica pau a pau ali, né? Você tem Chico Buarque de um lado e João Cabral do outro. Você acha que é possível ou é desejável essa convivência, ou mesmo reconhecendo a qualidade intrínseca das letras, isso deveria ser alertado para uma espécie de uma antologia à parte? Como é que você vê essa questão? Eu acho que tem uma questão de cara que está muito... A letra da canção, óbvio que ela está totalmente conformada, ela está estruturada com a melodia, com o rítmico, né? Então, ela vem de um registro da língua que é um registro bem específico. Ela vem da prosódia, ela vem da oralidade, vem da fala, né? Ela incorpora, ela se deixa contaminar por elementos da palavra escrita, mas ela essencialmente é um desdobramento da prosódia, né? Pelo menos a letra da canção popular, né?
Eu acho que vai ser sempre, da mesma forma você pegar um Drummond com aqueles poemas enormes dele, né, e você tentar transformar em canção, vai ter uma estranheza. Então vai ter uma estranheza se você pegar uma letra e colocar no papel para ela sobreviver ali, sem toda a contextualidade na qual ela está inserida. Agora, eu não acho que seja impossível. Eu não acho que não seja impossível. Eu acho que é bem possível e tem letras que se sustentam no papel. Mas da mesma forma que tem poemas que não se sustentam enquanto canção, que são maravilhosos para ser lidos, mas você vai transformá-los em canções e elas não se sustentam. Então, eu na verdade, acho que pode haver, sim. Eu só acho que a gente tem que ter um certo cuidado com a questão da sacralidade, né? Que é a questão do escrito, da Bíblia, do Ocidente, né? É algo maior. Não, na verdade, sim. Por que não? Sempre na história tanto da lírica portuguesa, né, quanto da nossa, no Brasil colônia, as informações literárias que vinham para a gente era por cordel. Um tipo de informação na lírica portuguesa que eles pegaram dos mouros por cordel, ou seja, uma desacralização do próprio objeto livro, né? É verdade. Mas então esse aspecto desacralizador, quem sabe a gente vai explorar no segundo bloco, até tendo por modelos um encontro entre Bandeira e Senhor, que você estudou, e aí vamos desdobrar essas questões relativas ao conceito de alta literatura ou literatura popular. Claro. Okay? Então, até já. No bloco anterior, estávamos falando da interseção da alta cultura, da alta literatura, literatura oficial, Manuel Bandeira, nosso grande poeta, com a cultura popular, representada, no caso, por Senhor. André Gardel apresentou como dissertação de mestrado, em 1995, uma pesquisa interessantíssima intitulada O Encontro entre Bandeira e Senhor. Uma dissertação orientada por Beatriz Rezende e que contou na banca com as presenças ilustres de Fred Góes e Eduardo Portela. André, deu samba esse encontro? Deu samba. Deu samba. E é ótimo você falar em samba, porque, na verdade, o que está sendo o foco para que haja esse encontro, o que está sendo o núcleo do encontro, é a própria cidade do Rio de Janeiro. Como deu? Ninguém sabe nada sobre esse encontro. Estamos muito curiosos. A história é o seguinte, o Bandeira, no livro chamado Crônicas da Província do Brasil, né, que ele organizou as suas crônicas, que ele escreveu para o estado de Minas, salvo engano, para o estado acho que foi Minas, Espírito Santo, não estou lembrado ao certo os lugares, mas enfim, as crônicas que ele escreveu falando do Rio de Janeiro para outros estados. Ele narra ali 2 encontros que ele teve com o senhor, 2 encontros, em 2 situações bem específicas, um na Câmara Ardente do Zeca do Patrocínio, né, e a outra na casa do Álvaro Moreira, né, nos encontros na casa do Álvaro Moreira. E ele vai narrar com aquela visão modernista, né, de turista aprendiz do Brasil, encantado com o senhor. E o senhor, ele representa, naquele momento, nos anos 20, né, ele representa uma passagem muito singular que está acontecendo na música popular brasileira, que é a passagem da música folclórica para uma música mais comercializável, né? Para uma música de massas, né? Que vai, na década seguinte, com o Noel, vai surgir já o rádio. Então o senhor já está começando a fazer esse jogo. E um desses jogos de autopromoção do senhor é justamente fazer a ponte entre os vários estratos culturais e os vários estratos sociais da cidade do Rio de Janeiro. Então ele vai ter contato com o pessoal do Morro da Favela, tem uma música dedicada ao grande, o bambambam do Morro da Favela, que é o Sete Coroas, né, que era o grande bandido da época, e ao mesmo tempo ele frequentava a casa do Álvaro Moreira. Ele tinha essa coisa desse livre trânsito, ele acaba sendo uma espécie de Hermes, né, mensageiro transcultural entre
culturas. E que é o que o Bandeira quer fazer, mas como ele é tímido, né, ele fica de fora só vendo. E ele tem uma figura que ele elege para ser essa espécie de mensageiro transcultural, que ele coloca, simboliza toda nela, que é o Jaime Vale, que é o que transita pela Lapa. Então, nesse universo de Lapa, de dois mensageiros transculturais, eles se encontram na cidade, né? Nessa cidade partida que nos anos 20 está começando a se configurar definitivamente por causa daqueles projetos todos, né? Do Bota Abaixo lá, né? Aquela coisa toda da abertura da Avenida Central, que, enfim. Então, nesse contexto, né, o Bandeira ele narra pra gente esse encontro com o senhor. E é maravilhoso, porque o senhor simboliza para ele justamente a fusão de tudo isso, desse universo que ele desconhece, mas que interessa ele profundamente pela perspectiva modernista de conhecer esse Brasil. Não, diferentemente do Mário de Andrade, que vai para todo o Brasil fazer aquela pesquisa antropológica, né, estético-antropológica dele, o Bandeira se prende fundamentalmente, apesar de ter feito também viagens pelo Nordeste, ele se prende fundamentalmente ao urbano. Isso é que é interessante do Bandeira. Isso é que é bem bacana. E nisso vou pegar esse gancho e meu interesse sempre foi trabalhar com cultura popular e cultura culta, o que o nome valha, né, que o nome tenha. E eu falei, tá aí o mote. Duas crônicas do Bandeira. Eu parti dessas duas crônicas para fazer essas várias camadas de possibilidades de encontro antropológico, cultural, social, né? E ousadamente, no final, fiz um encontro estético. Fiz um jogo comparativo entre a letra de canção do senhor, um semi-analfabeto, né, com o Bandeira, talvez o poeta mais culto do nosso modernismo, junto com o Mário de Andrade. E foi possível fazer esse cotejo? Você encontrou alguma letra no senhor, com algum processo parecido com o do Bandeira? Foi possível muito mais. Eu peguei assim, o senhor, eu fiz uma rotatividade com fragmentos de letras do senhor. Sim. E parti de... O senhor era músico e letrista, simultaneamente? Músico e letrista, mas o senhor nunca foi, assim, um grande poeta, né? Ele é, na verdade, um compositor e uma pessoa que foi fundamental para a estruturação da música. Por quê? Porque ele, por ter contato por todas essas camadas, ele acabou sendo uma espécie de antologista, né? De toda aquelas músicas. Um catalisador de tudo que estava sendo produzido no Rio de Janeiro em vários lugares e que se perderia. Ele é autor daquela famosa máxima, né? Samba é que nem passarinho, é do primeiro que pegar. Ou seja, ele durante muito tempo roubou fragmentos, confessadamente. Mas se você for parar para pensar sobre os procedimentos de criação estética que estão sendo viabilizados pelo modernismo, variação sobre o mesmo tema, não é isso? Em jogo intertextual. Ora, o que ele está fazendo? Recriação. Exato. Ele está fazendo todos esses procedimentos. Só que dentro da indústria que está começando a surgir, aquilo as pessoas estão descobrindo, os compositores estão descobrindo que é viável ganhar dinheiro com música, aquilo ganha uma outra conotação. Então era diletantismo, assim? Até então era muito mais próximo do folclore urbano, né? Muito próximo de alguma coisa que não tinha segunda parte. Noel, por exemplo, se especializa em fazer segunda parte do samba, né? Era só a primeira. Era só a primeira, tem um pouco por aí. Entendi. Agora, e nas crônicas em si, o que Bandeira narra, assim, desses encontros? Ele narra, por exemplo, tem um caso maravilhoso que está na Câmara Ardente do Zeca do Patrocínio, que era um grande boêmio, né? E o Bandeira tem assim uma perspectiva ótima diante das pessoas, das figuras populares que ele se interessa, que são geralmente magrinhos, quase morrendo, mas com uma força espiritual muito grande. Ele faz um jogo de espelho com ele mesmo. Então, Zeca do Patrocínio, o senhor. Isso. E ele está narrando, ele está contando que o senhor está ali na Câmara Ardente, na morte do Zeca, e está dizendo que ele é melhor músico que o Villa-Lobos. Entendeu? Que ele é melhor compositor que o Catulo da Paixão Cearense. Nossa, não é pouca coisa, não? Não é pouca coisa. Você é tão grande compositor, você poderia mostrar pra gente um trecho do maior sucesso do nosso senhor? Sim, Jura, né? Isso. Jura. Que o Manuel Bandeira elogia muito, diz que tem um verso que ele considera um dos mais bonitos da lírica. Vamos lá, então uma palhinha aqui do Jura pra nós todos. Beijo puro na Catedral do Amor. Vamos lá. Pada, pada, papada, pada, papada, pada, papada, pada, 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 papada, pada, papada, pada, papá. Jura, jura, jura pelo Senhor. Jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor pra ter valor
Opa, jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Obrigado. Até o próximo bloco. Falamos há pouco do encontro entre Bandeira e Senhor. Vamos agora numa outra perspectiva de Senhor a Noel, que inclusive é o título do espetáculo em cartaz atualmente com André Gardel. O que você pode me falar agora nessa outra ponte, Senhor Noel? Na verdade, eu acho que a passagem de Senhor para Noel é uma passagem muito significativa na história da música popular. Os teóricos da música popular dizem que é a passagem da época de prata para a época de ouro, né? Quando começam a surgir os grandes compositores. Noel seria o fundamento de um samba moderno e o Senhor seria aquela passagem desse samba folclórico que eu estava falando para você para o samba machichado, né? E que ele chega a tangenciar o samba moderno. E então, na verdade, o que eu queria trabalhar aí é aquele livro do Hermano, né? O mistério do samba. Por que o samba, de uma hora para outra, deixa de ser um produto marginalizado e passa a ser uma espécie de símbolo da cultura nacional, né? E aí eu pego esses dois compositores para fazer essa passagem, mostrar como o Senhor, como cronista sonoro da cidade do Rio de Janeiro, já está mapeando vários temas que regularmente não estavam presos ao samba mais tradicional. E Noel Rosa, por ser já esse compositor do samba moderno, que já pavimenta toda uma estrada que depois vai vir Chico Buarque de Holanda, que vai vir Caetano, que é você alargar o espectro temático e melódico do samba, né? Ele, de alguma forma, está havendo uma passagem de bastão. Eu acho que o Senhor já está fazendo essa passagem de bastão para Noel. E aí eu estou discordando dos teóricos da música popular brasileira que colocam o Senhor como época de prata e o Noel como época de ouro. Apesar do samba do Senhor ainda estar muito preso ao paradigma da Cidade Nova, que é um samba machichado, ainda não é o bumbum, pratica um bum, brugurundum, que é o samba moderno, que é o samba do Estácio. Tematicamente e como cronista sonoro da cidade, ele já está alargando esse espectro temático. E você poderia dar aqui para o nosso espectador um exemplo do que seria esse samba moderno, Noel? Claro, claro. Vou tocar aqui o Cinema Falado. Ok. Pa 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 parararundá, pa 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 parundeia, padeiundadundada, dundeiada. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando foxtrot. Muito bem. E que tal, André, a gente passar do samba moderno de Noel para a música moderníssima de André Gardel? Opa! Né? Pois é, Opa. Cujo mais rimou, recente CD é este Voo da Cidade. Gostaria de ouvir de você sobre este CD, o projeto que ele representa, né? Uhum. E depois também, se você pudesse nos brindar aqui numa
magnífica saideira com uma música que me agrada particularmente nesse CD, que é o Som da Rua. Mas primeiro fale do CD e do projeto aí, da tua música, da tua relação pessoal com esse universo da composição. Tá. Em 1997, eu lancei o CD Sons do Poema, que se chamava Sons do Poema porque, objetivamente, assim, na grande maioria das canções, eram poemas musicados. Né? Tinha essa questão de pegar um poema do papel, um poema livresco e musicar. Inclusive meus mesmo, poemas que eu tinha feito para ser lido. Pensados como objetos de livro. Objetos de livro, exatamente, dentro daquele universo gráfico. Certo. E musiquei. E passou um tempo e eu comecei a compor muita coisa sem essa perspectiva. Não mais preocupado em musicar poemas, mas sim fazer canção popular mesmo, né? No sentido de trazer uma letra que se encaixe na melodia. E até esse processo também é muito curioso de criação, né? Eu estava curioso saber como é que você, tendo essa experiência do livro, quando já pensou em escrever diretamente para a letra, né? Se essa letra vinha junto com a melodia, ou se você já fazia letras diferentes de poemas. É muito diversificado. Eu, por exemplo, tenho uma música que eu sonhei com ela inteira. Acordei com a música toda feita na minha cabeça. Letra e música? Letra e música. Aí peguei isso é bom, o gravador, com aquela voz de sono, peguei o gravador, cantei a música e voltei para dormir. No dia seguinte eu falei se era boa, era boa. Mas esse é o ideal. Veio tudo pronto. Mas assim, frequentemente eu faço uma letra pensando em ser letra de canção. Certo. Frequentemente eu faço, isso aqui vai ser letra de canção. Outras vezes eu coloco música em poemas meus também. Agora, eu faço também letras para amigos que são só melodistas, que fazem só melodia. E aí o processo é bem mais complicado. Mais complicado, né? Porque na verdade é uma forma fixa, né, nova, que você vai ter que encaixar, vai se encaixar as palavras naquela forma fixa. Entendi. E no caso do Som da Rua, especificamente, como é que foi esse casamento? E eu gostaria que você apresentasse para a gente. Esse Som da Rua é o seguinte, ele existia como um poema e quando foi feita a canção, esse poema foi todo debastado. Foram cortadas várias partes, né? Tá. E ficou dessa forma aí. Você quer que eu vou mostrar Então para vamos você? ver como lá. ficou. Som da Rua. O som da rua não pondera, não consente, vem com tudo, nunca mente, se apropria do lugar. O som da rua me enlouquece, me arrasa, me acompanha pela casa, diz que não vai me largar. Invade mesmo com a janela fechada, se debate na parede, volta sempre a incomodar. É dia a dia, ano é ano, sem engano, vem bem calmo, vem insano, vem sem dó, rasgando o ar. O som da rua que não tem meio termo, quebra prato, quebra nervo, logo volta a voar. Vem da lagoa, do marulho da praia, do mergulho da raia, vem do canto popular. Corta a orelha, pinta tudo de amarelo, é abelha, é chinelo, vem na mente ruminar. É ratoeira, é bebedeira, é sembeira, é som de lixo na lixeira, é cheiro ruim a impregnar. É roubalheira, é armação de todo jeito, não tem torto nem direito, a multidão sai pra vaiar. E não importa se é ouvido poluído, se não faz qualquer sentido, sei que nunca vai parar. O som da rua que não tem meio termo, quebra prato, quebra nervo, logo volta a voar. Vem da lagoa, do marulho da praia, do mergulho da raia, vem do canto popular. Parabéns. Muito obrigado, André Gardel, e até o próximo programa. Obrigado.